nome é José Luiz Albuquerque Filho. Eu sou hidrogeólogo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. O IPT, como órgão do Estado de pesquisas, ele atua no Sistema Paulista de Recursos Hídricos sob três formas. Na primeira forma, nós representamos o segmento Estado nos comitês de bacia, principalmente nas câmaras técnicas de águas subterrâneas. Portanto, eu sou coordenador da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e sou coordenador adjunto da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas dos comitês PCJ. E também nós atuamos como agente técnico. Nós somos agentes técnicos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, onde a gente orienta, coordena e agencia os projetos financiados por recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. E a terceira forma de atuação dos comitês de bacias é através do apoio técnico. Como órgão técnico, nós desenvolvemos uma série de trabalhos, pesquisas, tanto qualidade e quantidade, em relação aos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. Bom, então assim, dando um exemplo sobre trabalhos técnicos que são importantes, em primeiro lugar, você tem a questão do diagnóstico de recursos hídricos, que é o estudo inicial, básico de uma bacia hidrográfica, para você orientar quais são os passos seguintes que devem ser adotados. Então, o diagnóstico ele atua tanto com a parte do meio físico, que aí você entra a água, entra o clima, com a parte biótica e a parte socioeconômica. E aí, então, você sempre trabalhando com a ideia da bacia hidrográfica. Feito o diagnóstico, um outro trabalho também que a gente tem desenvolvido e que é necessário, que são necessários na bacia hidrográfica, é o planejamento de recursos hídricos. Então, você faz o diagnóstico, em seguida você faz o planejamento. Então, no caso, nós já desenvolvemos pelo IPT uma série de planos de recursos hídricos para as bacias hidrográficas do estado de São Paulo e também bacias fronteiriças aí com Minas Gerais e com Paraná. Bom, isso em aspectos gerais, mas tem trabalhos muito importantes que são da área de águas subterrâneas. Por exemplo, o mapa de águas subterrâneas, que você faz toda a caracterização dos aquíferos ou da região, da bacia ou do estado, para você conhecer as potencialidades, você saber a qualidade da água, saber como você pode usar, o quanto você pode usar. Além disso, você também tem uma série de outros trabalhos que nós temos desenvolvido pelo PT, que diz respeito aos estudos de impactos hidrogeológicos das represas hidrelétricas. E quando você faz um barramento em um rio, você vai elevar o nível da água do rio para dezenas de metros acima. Isso vai impor condições nas margens do rio que são alteradas, porque o lençol freático ele chega originalmente para o rio e de repente ele vai ser elevado e vai sofrer uma elevação e poderá alterar a qualidade do solo, poderá alterar a qualidade da água, poderá impactar na agricultura, poderá impactar em estruturas já existentes. Então esse é outro tipo de trabalho muito importante que deve ser feito nos locais que tem empresa. Outra coisa muito importante também, nós temos muitas cidades pelo Brasil afora, não só em São Paulo, que elas utilizam poços chamados artesianos para abastecimento da população. Então é muito importante que esses poços sejam mapeados e que seja verificado quais são as condições de proteção de cada um desses poços. Porque esses poços eles não são simplesmente um tubo enfiado no solo, não. Eles têm uma conexão da superfície com o subsolo. Então se você não tiver uma proteção em volta desse poço, uma cimentação em volta da boca, se não for uma boca do poço tampada, você deixar de qualquer jeito, de repente você pode perder essa obra importante que tem cidade que depende totalmente desses poços para seu abastecimento. Outra coisa muito importante também, que você precisa considerar na hidrogeologia, é você estudar a qualidade natural das águas subterrâneas, em primeiro lugar, para saber se ela pode ser utilizada para o abastecimento público, para os homens e os animais, e também para você protegê-la. Tá? Então, por quê? Porque se a gente não tiver um saneamento na cidade, ele vai terminar impactando, essa ausência vai terminar impactando os lençóis freáticos, os aquíferos. Por quê? Se você não tiver a rede de esgoto, coleta esse esgoto das casas e leva para a estação de tratamento, ele vai infiltrar, vai alcançar o lençol freático e a primeira manifestação é a alteração do nível de nitrato. E o nitrato, ele pode causar uma série de doenças que ainda estão sendo estudadas, mas uma já se tem certeza. Ele afeta muito a questão sanguínea das crianças,
gerando até popularmente conhecido como bebês azuis. Mas isso é uma coisa que pode ser muito danosa para o organismo. Então você precisa estudar isso. Outra coisa muito importante também é você conhecer a vulnerabilidade dos aquíferos às diferentes contaminações, falando das contaminações de superfície, certo? Porque aí você precisa, de acordo com o tipo de solo, o lençol freático que está lá embaixo, ele está mais ou menos vulnerável à infiltração, desde a questão de uma água mais limpa ou de uma água contaminada. Então você precisa conhecer isso também na cidade, no município, para que você tenha cuidado na hora de usar o solo para diferentes aplicações. Então isso é uma série de estudos que a gente dá como exemplo, que o IPT desenvolve, já desenvolveu para o estado de São Paulo e para outros estados do Brasil, que são importantes para você conhecer e ter sempre garantido a sustentabilidade da água subterrânea e também dos rios que dependem das águas subterrâneas.